Começar 2020 com tudo, irmão. Evoluiu, vai. Ritmo agressivo 150 fluiu, vai. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai, Glauber, caralho. Eu sou o I.O. Vai brisa na vibe do Kevin Crazy, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Oi, gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop. Olá, gente, meu nome é Igor e 2020 começou maravilhoso. Só que não. E hoje vamos falar sobre o que, meu irmão? Primeiro podcast do ano de 2020 é sobre a série maravilhosa, impecável, incrível, esplendorosa Watchmen, da HBO. Exatamente, vamos falar tudo sem spoilers e com spoilers. A série que terminou no finalzinho do ano passado, mas como a gente teve aqui esse ato maravilhoso aí de 2 semanas, agora a gente tá voltando, 1 semana na verdade, a gente tá voltando pra falar tudo sobre ela. Mas antes, Glauber, nossos recados. Nossos recadinhos bem rápidos, nosso e-mail contato@podpop.com.br está sempre lá aguardando com a caixa de e-mail vazia, você mandar e-mails. Você checa e-mail todo dia, mas você não checa. Toda vez, toda vez. Tem que checou em 2020 já? 2020 recebemos 15 e-mails, a gente vai ler aqui ao longo da programação. É sério? Só que não, né? Nosso Instagram é o @podpop_, que lá a gente tem conteúdo original, a gente tem trechos dos nossos conteúdos, podcasts, vídeos. E pra você que está ouvindo a gente pelo Spotify, não, tem o Facebook também. Gente, basta uma semana de receita que eu já esqueço tudo. Facebook é o facebook.com/mundopodpop. E pra você, e também tem vídeo, né? Vídeo! Tem programas em vídeo também no nosso canal, youtube.com/podpop. Corre lá, se inscreva. Toda semana tem sempre um programa bem especial pra você. E, claro, também a gente precisa agradecer a Gabriela e o Gabriel do Gal Quadrado, que é um canal do YouTube, que eles... Salva de palmas. Salva de palmas pra eles, por favor. Eles foram super fofos e indicaram nosso podcast sobre a CCXP, que a gente convidou o Guilherme, a gente falou tudo lá sobre o painel da Marvel e tal. Então, Gabriela, muito obrigado. Sucesso pra vocês aí no canal de vocês. A gente já tá seguindo vocês, acompanhando. E eles, gente, falam sobre cultura pop também. Eles dão dicas de séries, de filmes. Eles dão muitas dicas de sobrevivência para esses eventos da cultura pop, Bienal do Livro, CCXP. Prestam um serviço muito legal pro pessoal geek e nerd. E visitem o canal dele, gente, Gal Quadrado. Quer falar se mesmo? Você tá ouvindo a gente se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, ou agora que você encontrou a gente ali no Stitcher, nós somos um site. Meu Deus. Vai logo, podpop.com.br. Entra lá e acha a gente. É isso, gente. E pra você que tá no site, nós estamos lá na plataforma de streaming de música. Isso. Spotify, Deezer. Acorda. Vamos lá. Desculpa o barulho, gente, no fundo, é que tá chovendo, não sei. Trilha sonora, tudo bem. Não sei se vai sair. Tudo a ver com o Watchmen. Exato, não sei se vai sair, se não vai sair. Mas vamos falar primeiro, a gente vai fazer um bloquinho só pequeno, sem spoilers, porque tem muita coisa pra falar com spoilers e porque a gente já fez um podcast meio dando todo o contexto da série, né? Mas olha, pra quem não viu aquele podcast, faz uma sinopse rapidinho. Não é mais fácil você jogar um pedaço do podcast aqui? Não, porque eu não quero procurar e baixar e colocar aqui. Vai lá, Glauber. Nossa, é só entrar no site e se você quiser, você senta e edita. Vai lá, Glauber. Sinopse. O Watchmen vai continuar a história, né? O Watchmen se baseia na HQ Watchmen, de mesmo nome, que é uma HQ muito famosa, uma graphic novel muito famosa. Todos os dados sobre essa HQ vai estar lá no podcast. A gente vai colocar o link aqui nesse post, no site. Mas conta a história de uma época aí que os vigilantes estão meio que aposentados, entre aspas, porque eles decidiram ali experimentar numa cidade, colocar os policiais mascarar. Gente, qual é a sinopse? Falando? Gente, vou falar então a sinopse. Agora não sabe nem o que ele tá falando. Watchmen, a série da HBO, continua a história lá da HQ, escrita pelo Alan Moore, que foi lançada lá em 1975 pela DC Comics. Continua contando a história daqueles personagens, né? Como a HQ falava, o nada nunca termina. Igual a vida continua e tem outros conflitos. A série conta a história de uma cidade de Tulsa, né? Que tá passando por... que tem os seus policiais mascarados por conta de um acontecimento
acontecimento que ocorreu lá na cidade, um massacre, né, de uma soberania branca contra esses policiais, que essa soberania se chama Sétima Cavalaria, e por causa disso, os policiais usam máscaras e os vigilantes estão escondidos, certo? E aí começa a história de Watchmen, contando a história da Sister Night, né, a personagem vivida pela Regina King, né, o nome dela é Angela, e a partir daí a gente começa a história de Watchmen, e aí vai. Uma boa introdução, galera. O que você achou da série, meu irmão? Sem spoilers, o que você achou por um todo, assim, você achou que funcionou, se não funcionou, o que você achou? Eu acho que a série, pra quem não é muito insistente, ela pode fazer com que a pessoa desista ali no primeiro episódio ou no segundo, porque ela começa num negócio meio nublado, não dá muito pra você entender o que tá acontecendo. Principalmente se você não tiver o contexto da HQ, né, da graphic novel que saiu lá. Então, eu acho que nesse sentido ela começa bem confusa, mas essa confusão é proposital, porque eles querem mesmo dar um chute na cabeça de quem tá assistindo, pra eles irem desconstruindo tudo que eles colocaram ali e explicando. É uma série que não tem buraco nenhum, assim, quando a gente fala de buraco, né, aquela coisa sem explicação. Tudo eles dão uma explicação, tudo eles dão um porquê, tudo que começa ali meio misterioso, meio nebuloso, eles vão explicando ao longo dos episódios. Então é o tipo de série que recompensa muito o espectador. É uma série que tem começo, meio e fim, os episódios são ótimos, e eu acho que um grande feito de Watchmen é conseguir ter um elenco de estrelas, né, um grande elenco, e dar uma importância pra cada um desses personagens, e assim, um tempo de tela considerável pra que eles se desenvolvam e a gente entenda todas as motivações. E acho que é uma série muito forte, e reforçando que pode ficar fraca se houver uma segunda temporada. A série é escrita pelo Damon Lindelof, o cara que criou Lost e também criou The Leftovers. Ele é fã da graphic novel faz bastante tempo, desde criança, e ele pegou essa série pra ser o showrunner e ser o roteirista de todos os episódios. Igual o Glauber falou, a série funciona muito bem, não tem furo. Eu acho que é uma boa continuação, tipo, da história da graphic novel, continua bem. Ele consegue introduzir personagens novos e ao mesmo tempo dar bastante importância pros personagens antigos. A história funciona muito bem, e o bacana é que ele não acha que o público dele é burro, então ele faz bastante coisa sem explicação, porque ele sabe que o público dele vai segurar pra entender a explicação lá na frente. Não tenta jogar tudo no começo, ele segura o mistério pra conseguir, na hora de entregar, ter mais força. Outra coisa que deixa bastante forte essa série é a crítica que ele faz, tanto pela nossa sociedade atual, como ela tá hoje em dia, da supremacia branca, dos brancos tentando infringir os negros, e isso é bem legal. Tem muito disso de luta de classes e luta de etnias também, que acho que funciona bastante. Eles encaixaram muito bem na série. A série é muito boa, todos os atores são muito bons, principalmente acho que os mais velhos, o Jeremy Irons, na verdade são todos, assim, a Regina King também tá destruidora, o negão lá, como que é o nome? O Yamahu Alahala II lá, que fez o Aquaman, também tá muito bom. O Jeremy Irons tá muito bom também, e é bem bacana, assim, se você começa a assistir só sabendo a história da HQ, você se surpreende, porque eles conseguem introduzir os personagens de uma outra forma, e te surpreende muito, muito do meio pro final, assim, da série. O que o Damon Lindelof falou na época que a HBO anunciou o Watchmen, é que não seria uma adaptação da HQ, e aí os fãs ficaram super frustrados e tal, não sei o que. Ele falou que ele ia se basear na HQ pra criar algo novo. E assim, ele conseguiu criar algo novo, ele se aproveitou de toda a mitologia que a HQ construiu, e em cima disso ele trouxe algo, trouxe um frescor, né? E assim, é muito legal porque ele traz uma conversa com o que a gente vive hoje, foi o que o Igor falou. Ele consegue colocar uma coisa meio de... que é um ambiente meio distópico, né? Porque a gente tá e ao mesmo tempo uma situação meio limite, assim. Porque se passa no mesmo ano do nosso, só que no universo de Watchmen, onde, por exemplo, os Estados Unidos ganharam a Guerra do Vietnã, onde existem super-heróis, onde existe o Dr. Manhattan como se fosse um deus, onde o presidente tá no poder faz mais de 30 anos e ele é um ator e tal. É muito parecido com o nosso universo, só que ao mesmo tempo não é, então ele consegue criar coisas novas e tal. E aí ele pega muitas simbologias de crítica social mesmo, pra poder fazer críticas sociais, e por meio da história ele consegue dar um protagonismo que a gente não tá vendo, que a gente tá começando a ver um pouco mais agora, assim, essa coisa das minorias e tudo mais, e aí fica muito sutil como ele faz, né? Ele vai colocando personagens que representam etnias diferentes, né? Então a gente tem asiáticos em papéis importantes. Em papéis importantes, a gente tem uma coisa meio 80% 80% não.
os protagonistas são negros e tal, e a galera que é coadjuvante é branca, então ele consegue dar uma invertida nessa coisa padrão que geralmente a gente tem, né? A gente tá muito confuso, gente. Isso tá acontecendo com você, cara. Tá todo Tá bom, gago. tá, essa parte sem spoiler. Tá todo gago. Ai, Deus do céu. Eu acho que é isso, não tem muito o que falar sem spoiler. Se você quer ver mais coisas sem spoiler, vai lá no nosso outro podcast, que a gente explica mais o contexto e tal. Um pouco gaguejando e um pouco cagado, mas dá pra entender. E agora vamos falar tudo com spoiler, que tem muita coisa pra falar com spoilers. Vamos falar, a primeira coisa que eu gostei muito da série, tá? Eu acho que a série começou muito bem, o primeiro episódio, todo o começo, é o jeito que eles constroem, principalmente, aquele xerife, o chefe da Angela, como um herói, e depois você vai vendo que ele era um filho da puta, na real. Achei essa construção muito boa. Primeiro plot twist que eles dão da série, assim, porque a série é cheia de plot twists. E faz sentido, e se você pensar, é a única maneira de conectar o vô com a Angela, e depois lá na frente vai fazer mais sentido, porque é muito foda o roteiro. Eu achei muito legal como o Damon Lindelof escreve meio o roteiro da maneira como o Dr. Manhattan vê o mundo, né? Porque a Regina King, que é a principal, ela acha que o vô dela tá lá porque ele sabe de uma informação, e no final ela descobre que na verdade ela deu informação, ou seja, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, e na história é muito assim, né? Se você perceber, principalmente o arco da Regina King, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. O arco da Angela Abraham, né? Que é a personagem que a Regina King interpreta. Exato. Eu gostei muito da simbologia do relógio, porque sempre quando vai acontecer alguma desgraça, o relógio tá ali presente. No primeiro episódio, quando o xerife vai morrer, o relógio tá ali presente. Quando ele tá se despedindo, ele passa pela mesa como se fosse um relógio mesmo, passando de pessoas por pessoas. Quando a Angela tá sendo atacada lá pelo pessoal da 7ª Cavalaria, o relógio para. O relógio tem muita importância, porque é um símbolo do Watchmen, né? Que no Watchmen tem aquela simbologia do relógio do fim do mundo. E é muito legal como eles colocaram isso na série, mostrando que o relógio representa também o fim de algo ou alguma coisa ruim. Achei legal isso. Eu meio que terminei o episódio um tanto frustrado, mas muito curioso pra entender o que tava acontecendo tudo ali. Porque ele traz muita informação, né? Tipo, a gente tem um casal de negros que tem 3 filhos brancos já grandes, e a gente não entende muito bem o que aqueles filhos estão ali. Sim. Se eles são adotados, se eles não são, enfim. O que eu achei muito legal do primeiro episódio é que ele levanta um monte de perguntas, e aí você fica com a boca toda ali. Tipo, eles estão levantando muita pergunta num episódio só, e eles vão conseguir responder tudo isso só em 8 episódios? Eu acho que tanto o primeiro quanto o segundo, acho que até o quarto ele levanta muita pergunta. Acho que até o terceiro. O negócio de pegar o carro do cara com um imã gigante e depois soltar em algum lugar. E você fala, what the fuck tá acontecendo? E aí eu acho legal isso, assim, porque ele meio que te coloca num turbilhão de perguntas, e você fica, ao mesmo tempo que você fica confuso, você quer entender melhor. Então você vai querendo assistir os outros episódios. Como a gente já assistiu por semana, né? Eu não sei se é uma série que talvez se você maratonar essa série, ela vai ficar ainda melhor, porque as perguntas que vão surgindo, elas vão sendo respondidas no episódio seguinte. Então acho que isso pode ser uma boa, assim, um bom tipo de série para se maratonar. Mas acho que o primeiro episódio cumpriu muito bem esse papel e deixou um cliffhanger ali no final, né? Super instigante pra você querer continuar a história. Todos os episódios têm muito isso, né? Inclusive o último. Ele termina num pico, assim. Porque o episódio ele vai numa crescente, e ele termina exatamente nesse pico, que é pra deixar você com muita vontade de ver na semana seguinte. Isso é muito bacana do roteiro que o Lindelof faz, que é criar esse mistério, só que no final ele consegue entregar esse mistério. Isso é muito legal. Ele cria o mistério do avô da Angela, conta a história dele num flashback, você não sabe o que é. No final ele entrega o que é o avô da Angela. Ele cria o mistério de por que a Angela é tão importante, e no final ele entrega por que a Angela é tão importante. Ele cria o mistério da 7ª Cavalaria, e no final ele entrega a 7ª Cavalaria. A única coisa que ele não entregou, que eu não entendi muito bem, é o Homem Lubrificante, que tem uma cena que ela tá correndo. Mas ele é bem desnecessário, né, gente? Mas por que ele apareceu então? Não sei. Então, aí, ó. Só pra mostrar que ela tava atrás de alguém. Ela tava correndo atrás do cara. Mas eu sei que no site eles explicam. No site? Mas eu não tô vendo no site, quero ver a série, né, porra? Eu sei, mas no site... Mas eu achei que eles responderam muito bem as perguntas. E o começo deixa você muito engajado. Até o episódio que aparece a Agent Blake, que foi uma personagem muito importante na HQ do Watchmen, né? Que ela era pai romântico do Coruja, pai romântico do Dr. Manhattan. Até o episódio que ela aparece, as perguntas continuam sendo construídas. Que, se eu não me
engano é o 3º ou 4º episódio. Ela é uma personagem muito importante na história de Watchmen, e eles deram muita importância pra ela aqui, e ela ajuda a criar mais perguntas e ao mesmo tempo responder elas, e que foi muito legal, assim. O roteiro da série é muito bom por causa disso. Ele, até o meio da série, ele cria as perguntas, e a partir do meio da série ele vai respondendo todas elas aos poucos. Dos personagens, adorei o Looking Glass, achei ele um baita de um personagem, adorei o arco que eles fazem pra ele, é um arco curtinho, mas é muito foda. Ele tava realmente sendo mexido pelo governo, não sabia de nada, né? E é legal como eles mostram essa visão da população, né? O que a população passa e o que pode acontecer com a população quando ela descobrir a verdade, né? O tanto que o governo mente pra população e a população acaba caindo por isso. E ele é um personagem que ajuda a explicar uma coisa muito importante da história, que a gente que pesquisou, assim, sobre a graphic novel já meio que sabia tudo, né? Mas pra quem nunca teve contato com a graphic novel, ele é justamente o personagem que te ajuda a entender todo o contexto daquilo ali que tá acontecendo. Da Lula gigante, né? Da Lula gigante e tal, toda essa teoria da conspiração em torno disso, né? É muito bem feito porque não fica uma maneira didática, porque é o personagem passando pelas descobertas. Então, você passa junto com o personagem por essas descobertas e vai entendendo como ele tá entendendo. E eu acho que isso foi o mais legal. E eu achei legal também o fato de ele ter uma ligação forte com a Angela, né? Porque eles meio que ali são colegas de trabalho por muito tempo e tal, passaram por muitas coisas juntos. Ele é o parceiro dela, na real, né? Ele é o sidekick dela, né, e tal. E ele não fica avulso em nenhum momento. Até nas horas que ele brota, assim, que é a parte que ele vai salvar a agente Blake lá, ele não fica avulso. E o que é legal, porque ele realmente tinha um motivo de estar ali, que é pegar aquele mini disquetezinho, né, aquele CD pra poder prender os Mandias. De personagens coadjuvantes, eu acho que a Agente Blake é muito bacana o jeito que eles mostraram a Agente Blake, porque nas HQs e na história de Watchmen, ela era uma personagem muito séria, que ela não gostava do pai, que o pai dela é o comediante, né? Que é o centro da HQ, ou a morte do comediante é o centro da HQ de Watchmen. E ela odiava o pai porque o comediante estuprou a mãe dela, e ela é filha de estupro. Na série, você percebe o quanto do pai ela puxou, que ela é muito sarcástica o tempo inteiro, e ela vê tudo aquilo como uma comédia, ela não consegue ver de outro jeito. Então, mesmo ela não querendo, ela acabou puxando do pai. Eu acho que é a mesma coisa da Angela, né, que passa pela Angela, porque a Angela, mesmo não querendo, mesmo odiando o avô dela por ter matado o cara, ela puxa muito do avô. Ela percebe depois no futuro que ela puxou tudo do avô dela, né? Falando nisso, já puxando nesse arco aí, só do avô primeiro, depois a gente vai puxar da Angela e tudo mais, é muito foda como eles conseguiram pegar um personagem hiper coadjuvante na HQ, que apareceu lá na primeira versão dos Watchmen na HQ, que é o Justiça Encapuzada, e conseguem criar todo um contexto pra ele, conseguem dar força pra ele, né? Pra mostrar e ligar com esse negócio de preconceito, de etnia, né? Do fato dele ser negro e ele pinta o olho pra ser branco, e todo aquele episódio que eles fazem, que é o episódio inteiro dela no flashback, depois que ela tomou aquelas pílulas, né, que dão a memória dele pra ela, todo aquele episódio é maravilhoso, assim, porque se cria um contexto e transforma o personagem do vô dela numa pessoa que você odiava, que você achava... Uma pessoa que você passa a admirar. E você passa a admirar o cara, porque você vê, mano, o cara pastou demais, e você percebe o tanto que ela tem dele, assim, mesmo ela não querendo, ela tem muito dele, ela puxou muito dele, né, do Justiça Encapuzada. E é muito foda a explicação que eles dão pra roupa dele, né? O porquê que ele joga um capuz na cara, o porquê da corda no pescoço. É muito, muito incrível, assim. E o jeito que eles ficam... A construção da história do avô dela é sensacional. E o jeito que eles ficam mostrando com aquela série, né, do Justiça Encapuzada que tá passando, pra ver como o público acha que ele é branco e na verdade ele é negro. Muito, muito legal. O fato dele ser gay também, dele ser homossexual, é muito legal. Justidão, né? Exato. Eu acho que todo o arco do avô dela e como o avô passa de vilão, assim, pra herói no final, pra uma pessoa boa, e a gente vai junto com ela passando por tudo isso, é muito foda. E esse episódio em preto e branco aí da história dele é um dos melhores da série. Impecável mesmo, produção, os efeitos visuais. O próprio roteiro mesmo. O roteiro, sensacional. A maneira como eles vão transitando entre ela e ele. Sim. É muito, muito foda. É muito foda. Achei bem legal o jeito deles pegarem um personagem totalmente coadjuvante e dar importância pra ele. Outro personagem que é coadjuvante nessa história, mas teve bastante importância, foi o Adrian Veidt, que é o Ozymandias. No começo apareceu o Jeremy Irons lá, a gente só sabia que ele era um personagem importante, mas ninguém sabia quem ele era. Aí fala que ele tá era morto? Desaparecido? Isolado?
Não sei. Fala que ele tá morto. Eu lembro que a gente falou isso Morto. nas expectativas. No aquecimento, a gente ficou falando, mano, mas como que ele tá morto e ele tá comemorando 2 anos? Quer dizer que ele tá 2 anos no lugar, aí depois ele comemora 3 anos na outra Aí a cena. gente ficou pensando, tipo, ele encontrou um jeito de meio que ressuscitar, enfim, a gente ficou bem confuso. E isso é legal porque você fica confuso a série inteira. Você só vai sacar o que tá acontecendo lá no episódio 5 e episódio 6. Tipo, ele começa a fazer uma catapulta e tacar no céu. O mais foda é isso, assim, as coisas acontecem e parece que elas realmente estão acontecendo, tipo, loucamente, tipo, sem Sim, explicação, sim. tá? E assim, são uns fatos muito aleatórios, tipo, o cara tá lá, a história tá acontecendo, aí, de repente, vai pro personagem do Ozymandias e ele tá com umas catapultas jogando uma galera, ele tá pegando um Que você acha que é o Ozymandias ainda, né? Não tem certeza, né? É, não tem certeza. A gente acha. E assim, acha que é o Ozymandias porque a gente já tinha estudado HQ e tal. Mas quem tava ali só pela série mesmo, tinha até mesmo que entender quem era esse Ozymandias, Sim. né? Que ia sendo explicado ao longo dos episódios. É, no episódio do Looking Glass, eles explicam um pouco mais. Nesse episódio que o Looking Glass descobre a história, eles explicam um pouco mais do Ozymandias e por que ele é tão importante, e você meio que saca um pouquinho mais. E a gente achava que era um plano dele, que era tipo, não, ele que arrumou esse lugar pra se esconder, e ele que tá fazendo tudo isso, porra, ele conseguiu, tava criando pessoas do nada, tá ligado? Porque ele é muito inteligente, ele é o homem mais inteligente da Terra. E aí a gente achava que isso aí era mérito dele, mas não era, né? No final era mérito do Dr. Manhattan, que criou um lago ali capaz de gerar vida mesmo, né? É, lá na Que Lua até de então a Júpiter. gente achava que, como na primeira cena que ele aparece, aqueles personagens de criados dele são meio. Não entendem muito bem o que tá acontecendo, eles perguntam, tipo, meio que. Por que você tá sofrendo isso aí? O que é um bolo, o que é um aniversário? Então a gente fala assim, eles são robôs, né? Sim. Porque o cara é um gênio e tal, da Sim, primeira coisa tecnologia. que a gente E aí pensou. ele falou, ele fez robôs pra fazer companhia pra ele meio que nesse exílio, né? Que a gente achou que era até que era um autoexílio, assim, que ele tinha se exilado e ficado num lugar pra ficar tranquilo, em paz, e que ele tinha criado robôs. E aí, meio que o bom da série é que ela deixa essas coisas aleatórias justamente pra gente ficar criando teorias, tipo, mas pode ser um robô, ele tá num outro planeta, ele tá num outro lugar, ele tá numa outra época, que você vai criando várias teorias, e o foda da série é isso, ela é tão bem construída que ela te engana meio que, olha só, eu tô cuspindo informações aí, se vira. Com as informações cuspidas, você tenta costurar da sua maneira, e ela vai te mostrando o que realmente aconteceu. E ele tava, na real, em outra época, né? Ele tava bem antes da história principal que tava se passando, a gente vai descobrir só depois. E também em outro planeta. E é muito legal como realmente não é nada jogado, porque o Adrian Veidt, o Ozymandias, é importante pra criar a vilã da história, porque a vilã não existiria se não tivesse Ozymandias, pra resolver a situação da história, pra matar a vilã da história, e também pra resolver o principal, que é a situação do Dr. Manhattan ali. Que o Dr. Manhattan, querendo ou não, ele é um dos principais da história, ele é o centro de tudo, assim, tudo gira em volta dele. Mas é bem bacana como nada é jogado, tipo, ele tá ali porque ele é importante pra criar a vilã, ele foi importante pra criar a vilã, ele é importante pra matar a vilã no final, ele é importante pro Dr. Manhattan, ele é importante pra Angela, ele é importante pra detetive, pra ser preso no final e ela ganhar uma moral e tal. É muito bem encaixadinho, assim, é bem foda mesmo. E o Jeremy Irons destrói como sempre, né? Maravilhoso, incrível. Trabalha muito bem, trabalha muito bem. Cara, muito foda. É. E aproveitando que a gente tá falando de Ozymandias, vamos falar da filha dele, que é a vilã, né? Sim. Que é a vietnamita lá. É legal porque até então a gente acha que ela realmente é uma admiradora do trabalho do Ozymandias, tanto que a primeira cena que a gente entra ali naquele complexo dela tem a estátua dele mais velho e tal. Na verdade é ele, né? Então a gente desconfia, bom, no mínimo ela tem ali um contato direto com o Ozymandias atualmente, porque ela sabe como ele tá, né? E é tudo a gente bolando teorias. Então ela tem um contato porque ela sabe exatamente como ele tá fisicamente, então provavelmente ela tem algum tipo de contato. Então ela é uma grande admiradora do trabalho. E aí, assim, ao longo dos diálogos, que os personagens vão meio que falando dessa estranha que tá ali em Tulsa, dessa mulher bilionária, né? Eles falam, ela continuou o trabalho do Ozymandias, né? Que ela apareceu do nada, né? Ela apareceu do nada e ela fica ali naquela cidade construindo aquele relógio e tal, que no fundo não era um relógio, né? Era um condensador máquina de partículas. Sim. E tal. E ela só tava ali por causa que o Dr. Manhattan tava ali. E exatamente, então ela sabia que ele tava ali, então ela meio que se estabeleceu ali por isso e tal. Quando a gente olha pra trás, isso vai sendo realmente construído ao longo dos episódios. Só que a gente fica no escuro, confuso, a gente não sabe o que realmente tá sendo construído ali. E é legal que surpreende muito. O foda é a internet que destrói e coloca um monte de spoiler e acabou com a nossa experiência. Isso é foda. Mas é foda como eles dão importância pras minorias, igual a gente falou. A vilã é uma vietnamita
vietnamita, né? Uma asiática. A personagem principal é uma mulher negra. E é uma mulher negra vietnamita, porque ela nasceu no Vietnã. Exato. Então é bem legal como eles dão importância pra minoria, porque a HQ não tem nada disso. A HQ são só brancos, né? E o Alan Moore tinha muito disso na época, ele era muito de direita, assim. Brancos e heteronormativos, né? Exato. E aqui é muito legal como eles constroem esses brancos heteronormativos como os vilões, porque a maioria deles são da 7ª Cavalaria, que é a equipe vilã, que na verdade no final não são porra E aí nenhuma, eles levam isso mesmo com muita seriedade pro roteiro, porque o cara usa esse discurso. Sim. Olha, nós estamos sofrendo, porque nós somos homens e mulheres brancos, estamos sofrendo represália e tal, a gente tá sofrendo bastante. E é um discurso surreal que existe nos dias de hoje, né? Sim, muita gente fala muito isso. contemporâneo esse discurso. Muito então legal. ele foi muito feliz, assim, em tipo, aproveitar de tudo que já foi criado pra transformar, né? Porque o que ele fez foi isso, foi transformar. E no final é bacana como ele conecta todos os pontos, que é a minoria destruindo aquela maioria ali, né? Os brancos, no lugar onde os brancos destruíram as minorias, que foi onde teve o ataque de Tulsa lá, onde mataram o pai do avô da Angela, o bisavô da Angela. Então faz todo sentido, assim, bem encaixadinho mesmo. E por falar em Angela, a Angela Abraham, né, ou Aber, ela é uma personagem muito complexa e que realmente foi um grande desafio construir essa personagem, porque são só 8 episódios, ela tem que dividir muito tempo de tela com outros personagens, e assim, com coisas muito pequenininhas, eles vão construindo ela. A primeira cena que ela aparece na série, que ela é meio que, tipo, o dia das profissões na escola dos filhos, e ela mostra ela como ser uma padeira, né, e aí ali a gente já entende que ela é uma ex-policial, que ela passou por um trauma, só por um diálogo com uma criança chata. Então, a maneira como eles vão jogando o contexto da Angela é muito bem feita, não fica didático e ao mesmo tempo não fica cansativo, porque assim, quando a gente vai, por exemplo, pro episódio que é só ela ali experimentando as memórias do avô, a gente já tem um grande contexto dela enquanto mulher, né? Porque a gente sabe que ela é uma policial, que ela passou por um desafio grande que foi a Noite Branca lá e tal. Então, isso é muito bem construído e ela não fica em nenhum momento estereotipada, né? Muito pelo contrário. A gente tem, por exemplo, uma chefe de família com um marido que é dono de casa. Isso é muito legal, essa inversão dos papéis e tal. Só acho um problema, só que eu acho que ela perde a força, principalmente depois que o Dr. Manhattan aparece. Eu acho que ela o problema fica... é que o Dr. Manhattan não é tão grande, né? Mas sei lá, eu acho que ela fica apagada. Ela vira coadjuvante. Tipo, a importância dela é que ela tava com o Dr. Manhattan o tempo inteiro. No final, essa é a maior importância dela na história. Porque se você vê toda a história, ela é real, a menos importante ali, a que você vê e fala, mano, por que eu tô seguindo ela? Sendo que no contexto todo, ela não faz parte de nada. Ela só é neta de um cara que participou da guerra. E depois você percebe que não, ela é a peça principal, mas por quê? Porque ela tava com o Dr. Manhattan o tempo inteiro, porque ela tem a chave principal da história, que é o Dr. Manhattan. Eu acho que tira um pouco o poder dela solo, assim, da personagem sozinha, e acaba deixando o poder um pouco pro Dr. Manhattan. A importância é ele. Ele é o ser mais importante. Mas ao mesmo tempo, talvez não, né? Se ela não tivesse essa conexão com o Dr. Manhattan, ela não ia estar dentro do universo de Watchmen. Então não, ela foi realmente, isso que eu acabei de falar. Ela realmente tinha que ter uma conexão com um personagem muito importante. A única importância dela na história é porque ela conheceu o Dr. Manhattan. Mas o que eu acho que é muito bom na história dela com o Dr. Manhattan é que ela é uma pessoa tão interessante a ponto de ele abdicar dos poderes dele, da memória dele, pra ele ficar com ela, pra ele ter a companhia dela. Então eu acho que isso é muito legal também. Que esse episódio, já entrou nesse episódio aí, o episódio que tem toda a revelação, você descobre que o marido dela, o Carl, na verdade, no final era o John, era o Dr. Manhattan. Destruída pra gente pelo Instagram e pelo YouTube. Exato, porque assim que saiu, todo mundo começou a compartilhar e fudeu tudo, a gente viu tudo nessa porra. Mas eu achei um baita de episódio, porque é um episódio totalmente feito como o Dr. Manhattan vê a história, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele tá no passado, ele tá no presente, ele tá no futuro. Que é assim que o Dr. Manhattan vê. Isso é muito interessante de narrativa. Acho que funciona bem, porque você fica pensando, mano, mas como assim? O Dr. Manhattan saiu porque ele não sentia nenhuma conexão com os seres humanos, né? Aí depois você entende por que ele voltou, porque ele viu que no futuro ele iria se apaixonar por um ser humano, mesmo ele não querendo, ele iria se apaixonar por uma mulher. Então por isso que ele tava ali naquele momento. E ele acabou se apaixonando só no final da vida dele, né? Quando ele tava prestes a morrer, que ele acabou se apaixonando de verdade por um ser humano. Eu achei bem legal esse episódio, toda a revelação do Dr. Manhattan. Não
gostei muito do layout, ele poderia ficar claro, brilhoso o tempo inteiro, mas eu entendo que a HBO não tem tanta grana assim pra ficar gastando no CGI do corpo do cara. Mas também faz sentido ele ficar apagado com o olho normal, senão vai chamar muita atenção da população. Sim. E todo mundo vai ficar olhando pra ele o tempo inteiro. Isso é real, faz muito sentido mesmo. É azul, né, gente? Exato. Mas eu gostei muito da revelação, só esse o porém que eu acho que quando ele aparece na história, ela perde um pouco a força, e a força volta a ser dos personagens principais da HQ, assim. Quando ele aparece, o Ozymandias ganha mais força, a detetive ganha mais força, e ele acaba perdendo. Mas é aquela coisa também, se a gente for analisar, o arco dela já tinha sido fechado ali naquele momento, porque ela já tinha tomado as memórias do avô, então a missão dela ali na história já tinha sido cumprida, que ela era ver o passado, ver o porquê que tava acontecendo aquilo ali no presente e tal, e tentar entender qual era o papel dela naquilo tudo. Mas ao mesmo tempo, se a gente for parar pra pensar, tudo foi construído, até mesmo esse momento que ela, entre aspas, vira uma coadjuvante por conta do Dr. Manhattan, pra gente chegar naquela cena final, que é dela tomando ovo e tal, que a gente ainda não tem certeza se ele realmente conseguiu. Mas pela conversa e tal, pelo contexto que deu dela lembrando que ela conversou com o Dr. Manhattan, meio que assim, ela o tempo todo tava sendo meio que treinada pra receber o manto de Doutora Manhattan, né? E aí eu acho que isso devolve a importância pra ela, porque é meio que um momento que ela fica ali acompanhando o Dr. Manhattan, vamos dizer, como uma aprendiz, né? Que ela quebra lá a casca, fala que ele tem que voltar e tal. E aí dali pra frente ela só fica meio que defendendo ele e tal. Eu acho que nem é aprendiz do Dr. Manhattan, mas eu acho que foi construindo ela pra mostrar como ela no final é mais superior a ele, eu acho. Se você pensar assim. Se você pensar como porque a maneira como ela enxerga a vida é muito diferente da dele, por exemplo. Sim, exato. E ela aprende muito isso com o avô, com tudo que ela passou na vida. E o Dr. Manhattan não tinha isso, né? Que ele era o filho de um... Pessoal, como que é o nome do cara que faz o... Relojeiro? Relojoeiro. Ele é filho de um relojoeiro. E o cara fala no final, ele tem tanto poder, ele poderia fazer tanta coisa e ele não fez nada. Então, ela concorda até, E ela concorda. Então eles começam... se você pensar nisso, eu acho que faz mais sentido, dá mais importância pra ela. Com certeza. Porque a série inteira construindo ela pra ser a próxima Dr. Manhattan, com mais... ser o herói de verdade que o Dr. Manhattan não é. E assim, o momento que ela fica, entre aspas, apagada, é justamente o momento que a gente vai acompanhar a destruição do Manhattan atual pro nascimento da nova Manhattan. Que então, é a destruição do herói antigo pro novo herói. Pra nova heroína, exatamente. Então eu acho legal essa construção, e se a gente analisar por esse lado, a Angela em nenhum momento perde o brilho, né? Ela só meio que fica um período ali coadjuvante, de escanteio, pra poder fechar um arco que ela vai continuar dali pra frente. Ou não, né? Porque pode ser que não tenha a segunda temporada. A própria Regina King já deu entrevista, falou que acredita que realmente não precisa ter uma segunda, que ela gostou muito da história de como terminou, e que ela acha que um dos papéis do audiovisual é isso mesmo, tipo, deixar pra que as pessoas a partir dali imaginem, né, criem elas mesmas, e talvez não seja papel da HBO ou do Damon ou dela continuar essa história. E o próprio Damon também falou, na época que ele deu a declaração de que não ia ter uma segunda temporada, a gente tava no meio da temporada, a gente falou assim, impossível, ele precisa de uma segunda temporada, senão ele não vai conseguir explicar tudo, e no final ele explicou tudo por meio dos episódios, e realmente não precisou de uma segunda temporada. E você falou errado, não são 8, são 9. São 9 episódios. Você é burro, cara, que loucura. E o receio é que se a HBO forçar numa segunda temporada, que foi o que ela deu sorte, né, com Big Little Lies, que a segunda temporada funcionou. Mas é bem mais fraca. Mas funcionou. Mas eu acho que uma temporada uma segunda de Watchmen não vai funcionar. Foda é que o Watchmen deu muita audiência, né? Foi tipo, bateu a audiência de Big Little Lies, é uma das séries mais vistas da HBO ano passado, então... O que eu tava comentando com o Igor quando a gente terminou é que talvez seria legal se eles fizessem um spin-off, pegasse uma parte da mitologia ou algum personagem bacana ali e fizessem um spin-off de Watchmen. Os personagens principais ali, o plot principal, não tem mais o que tirar dali, gente. Eu acho porque assim, basicamente vai ser a Angela Abar como Doutora Manhattan, tendo aventuras e mudando o mundo. E aí eles vão precisar criar um novo inimigo pra ela. Aí vai ficar uma sériezinha bosta. Eu acho que não precisa nem de spin-off. Eu acho que já acabou e tá ótimo, porque não é um mundo tão grande assim, o Watchmen, pra você ficar puxando de personagens. Esse já foi um spin-off porque foi, na verdade, a história do Capuz lá, da Justiça Encapuzada. E aquele final é perfeito. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool.
Então é isso, galera. Desculpa pelo gagueiro do meu irmão. Tá enferrujado. Ai, gente, ferrujei. Enferrujado. Uma semana. Essa última semana maravilhosa. Nadou perto da bosta. Pegou na bosta na mão. Espero que você tenha gostado do podcast. Não esqueça de conhecer nossas redes sociais, nosso site, que a gente fala, nosso canal no YouTube, youtube.com/podpop. E também, se você não assistiu Watchmen e você ouviu até aqui, estragou toda a magia da série. Não tem nem pra que se assistir. Mas se você não liga pra spoilers, se você quer ver se a série realmente é isso tudo que a gente falou, vai lá e assista, que vale muito a pena. É isso, gente. Até semana que vem. Um 2020 maravilhoso pra nós. Que seja bem incrível. Beijos, beijos. Tchau, tchau.